bom dia? Bom dia. Ainda é bom dia, né? Para todo mundo que está nos vendo, seja hoje ou outro dia da semana qualquer. Então, bom dia para todos aqueles que se dispuseram a estar com a gente. Hoje, eu, professor Sandro e professora Débora, vamos conversar de um assunto que eu acho bastante interessante, histórico, na verdade, né? E bastante interessante também por isso, que é a questão da roda dos expostos. E aí, eu acho que a primeira pergunta que eu já vou fazer para a professora Débora logo de cara, para ela já começar a falar, o que é esse negócio chamado roda dos expostos, professora Débora? Explica aí para o pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Na hora que vocês se sentirem confortáveis para assistir essa nossa videoaula sobre temas interessantes do direito, da antropologia, da sociologia, da interdisciplinariedade entre essas ciências, né? Pois bem, nossa aluna do grupo de pesquisa do Goiás está escrevendo sobre a roda dos expostos, que foi algo que persistiu não apenas no Brasil, mas em várias outras civilizações no início da Idade Média e persistiu até o século XIX. No Brasil, infelizmente, até o século XX, né? E era uma forma do governo, era uma política pública do governo controlar a existência de crianças abandonadas. Então, geralmente, era uma parceria do governo com a igreja, típico da Idade Média, né? Onde o governo ele tinha essa relação intrínseca com a igreja, principalmente a igreja católica, e nos conventos, nos mosteiros, existiam a roda onde as mães, que não tinham condições de cuidar de seus bebês, colocavam os bebês para, né, doação para essas instituições públicas que iam controlar a responsabilidade parental desses bebês, desses, né, ainda cidadãos em formação. E nossa aluna, a Isabela, ela escreveu sobre a roda dos expostos e eu vou conversar com o professor Sandro agora para ele trazer mais um pouquinho de informações sobre a roda dos expostos no contexto do direito civil, do direito penal, obviamente na realidade que nós tínhamos, né, no Brasil Império, na Constituição de 1824 e na Constituição de 1891. Professor Sandro? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Professora Débora, professora Ludmila, é um prazer estar aqui com vocês. E a respeito do tema, é muito curioso anotar que o tratamento da criança e do adolescente ao longo da história do direito, ele nem sempre teve o tratamento que nós temos hoje com o Estatuto da Criança e Adolescente, princípio da proteção integral, né? A proteção da infância, né, quando a gente fala de crianças e adolescentes ao longo da história, tem uma primeira fase que é a fase da completa ausência de proteção, né? É uma ignorância total, as crianças não eram sujeitos nem objetos de direitos, eram tratados como pequenos adultos, né? Cometiam crimes. Se uma criança subtraísse lá uma manga no vizinho, era preso junto com o adulto, não tinha diferença nenhuma, né? Inclusive, a criança, ela era vista nas famílias, sobretudo de quem era pobre, né? De quem não era aristocrata, como um peso, né? Uma boca a mais para se alimentar. Então, eram vendidas, eram negociadas, né? Até as famílias nobres tinha uma cerimônia em várias culturas do pai aceitar ou rejeitar aquele filho, né? Então, lá em Roma, tinha a cerimônia. Se quando o filho nascesse, o pai pegasse no colo, esse filho era aceito e integrava aquela família. Se o pai rejeitasse, esse filho poderia ser vendido como escravo. E aí, né, pensando nesse tempo, onde que as pessoas livres e eram escravas. Então, as crianças, filhas de escravos, tinham os mesmos direitos do pai, né? Também eram escravizadas. E até os que eram livres, elas poderiam ser negociadas. E essa fase da absoluta indiferença, nessa primeira fase, ela perdurou aí durante bastante tempo. Houve um pequeno incremento na proteção que foi
numa segunda fase, que começou-se a utilizar um pouco do direito penal, do direito penal, algumas regras protetivas para dar uma inimputabilidade a crianças a partir de 6 anos. Isso nas ordenações manuelinas. E depois nós temos, então, um terceiro momento, que é o momento da proteção da situação irregular, né? O que é o momento da situação irregular? Só era objeto de proteção, só era sujeito de proteção a criança ou adolescente que estivesse em situação irregular. E quais eram as crianças em situação irregular? As que cometiam delitos, ditas delinquentes, e aquelas abandonadas. Então, as crianças em situação irregular eram as que cometiam delitos e as delinquentes. E só agora, em 1988, a Constituição, que a gente vem com a proteção integral para todas as crianças. Elas deixam de ser objeto do direito para ser sujeitos de direito. Então, tem toda essa escalada, né? Toda essa progressão na atuação jurídica, né? Dos direitos da criança e do adolescente. E a roda dos expostos é lá naquele primeiro momento da absoluta indiferença, onde muito mais baseado na filantropia da igreja do que efetivamente no direito, que as crianças eram colocadas, né, lá na igreja para prestar serviços, né, sem essas garantias de direitos que a gente tem hoje. Deixa eu só terminar de fazer esse coque da Barbie aqui. Tudo bem. Vamos passar a palavra agora para a professora Ludmila. Professora Ludmila, fala um pouquinho mais da relação da roda dos expostos e as políticas públicas do século XVIII e do século XIX, no quesito do controle, até mesmo do que se tinha, né, como um certo controle de cidadania, de direitos dos cidadãos, como o professor falou, por favor. Vamos lá, vocês veem que o Sandro não é desses que deixa a criança ao completo abandono. O Sandro já é um cara mesmo do século XX, é um cara que protege integralmente as crianças, inclusive participa do processo de criação, né? O que é bastante diferente do que a gente tinha no século XVIII, XIX, ainda mais considerando o Brasil. Acho que o primeiro aspecto que a gente tem que pensar, e a gente fala disso quando a gente fala da relação entre a igreja e a coroa portuguesa, né? Que a gente tem que pensar a coroa portuguesa no contexto brasileiro, né? Acho que um primeiro aspecto que a gente consegue perceber no processo educativo, no tratamento da criança, é que há uma, entre aspas, muito entre aspas, tá? Há uma terceirização de prestação de serviços, né? A igreja pega para si alguns serviços que seriam do Estado, mesmo no século XVI, né? Quando ela vem para a América a primeira vez, ela terceiriza, então, vamos dizer assim, a coroa portuguesa terceiriza o processo educativo, né? A gente vê isso na construção das primeiras escolas, jesuítas, essa coisa. Então, os jesuítas, que é uma ordem da Igreja Cristã Católica, que surge lá no século XVI também, eles vêm com esse intuito educativo, de conquista de novos fiéis, né? Porque a igreja estava perdendo muito fiel lá na Europa no século XVI. Então, há esse processo de terceirização na educação, e a gente poderia dizer, o trabalho da Isabela nos deixa ver isso, que há também um processo de terceirização, vamos dizer assim, no atendimento que se tem à infância, né? Mas lembrando isso que o Sandro disse que é muito importante. Não se tem no século XVI, quando a igreja vem para o Brasil, essa ideia de uma infância protegida. Era uma infância imitação da vida adulta, né? As crianças eram adultos em miniatura mesmo, sem nenhum sistema de proteção, e a igreja tampava um pouco o buraco dessa falta de proteção que existia no Estado, ou na presença europeia no território americano, fazendo a roda dos expostos. Era um tampar buraco mesmo, você não tinha muito essa ideia de uma política pública, né? Com tudo que requer uma política pública. Recursos destinados, propostas de atuação, isso não existia. Então, era um tampar buraco mesmo, principalmente por quê? Porque como a miséria e a falta de assistência era muito grande, principalmente nos territórios colonizados,
isso gerava uma situação de descontrole social. Então, para tentar não ter um descontrole tão acentuado, a igreja tampava o buraco. E tem um outro detalhe também importante. Muitas das crianças que iam para a roda dos expostos, até mesmo no século XIX, quando isso se tornou mais comum, elas vinham de famílias muito empobrecidas mesmo, miseráveis, mas tinha muitas crianças que vinham de famílias endinheiradas, que as filhas tinham fora do casamento, e para tampar esse histórico, vamos dizer assim, né? Não tinha muito, na época não tinha teste de DNA, não tinha como comprovar a virgindade como era necessário. Então, para tampar vamos dizer, a falha do percurso ali do caminho, dessa moça que teria um bom casamento, muitas levavam também seus filhos para a roda dos expostos. Deixavam as crianças lá, eram crianças enjeitadas mesmo pela sociedade. Essa é a expressão que a Isabela diz no texto dela, e que é bem efetiva, eram crianças enjeitadas, então as crianças não desejadas pela sociedade, sejam elas muito empobrecidas, como é a maioria dos casos, sejam elas de famílias mais endinheiradas. E tem um outro detalhe que o texto da Isabela toca, que é muito interessante, geralmente essas crianças iam na idade mais tenra mesmo, ao nascer, e geralmente elas só passavam por processo de adoção, mesmo na roda dos expostos, até mais ou menos 6 anos de idade. Né? Depois disso, as crianças até ficavam na roda dos expostos, elas poderiam ser deixadas lá 7, 8, até mais, mas geralmente elas não eram adotadas, e elas se transformavam nisso que o Sandro estava comentando, em serviçais dos próprios locais onde elas eram atendidas. Então, elas iam prestar serviços dentro dos mosteiros, dentro das ordens religiosas, e até mesmo ali na cidade, eram pegas pelas famílias abastadas da cidade para trabalhar dentro das residências. Também isso poderia acontecer. Então, percebam que você não tinha uma política pública claramente assumida, nem no século XVI, nem no XVII, 18 e 19 também não. A gente começa a ter alguma coisa nesse sentido, Sandro, tá certo? Já lá no século XX, no final do século XX. E a grande pergunta que nos fica é: por que só no século XX a gente vai tratar as crianças como sujeitas de direito, como pessoas que efetivamente têm cidadania? Né? E a gente tem que pensar isso. Por quê? Em que contexto era esse? O que acontece no século XX para a gente ter acesso a isso? E aí, para a professora Débora poder falar, tem um detalhe que é importante, a gente começa a estudar a criança como sujeito dentro das ciências sociais, né? Nasce a sociologia da infância, e aí nasce um negócio que a gente acha muito importante, eu pelo menos acho muito importante, mas que muita gente desconsidera, tem uma visão distorcida sobre, que é o ECA. O que é o ECA? O Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí eu queria que a professora Débora falasse um pouco sobre isso. Como é que essa criança deixa de ser esse ser de segunda linha para ser efetivamente um sujeito de direitos para o direito e para a própria sociedade no século XX? Vai lá, Débora. Então, pessoal, como a gente sempre gosta de trazer alguns doutrinadores para dar ênfase à nossa pesquisa, como a gente sempre fala com os alunos, a gente usou nessa pesquisa muito Michel Villey. Todos os professores, né, leem os livros antes, né? E aqui no Michel Villey a gente trouxe essa questão da justiça e do direito nos contextos do século XVIII, do século XIX, a situação do Renascimento, como que surgiu o direito positivo numa versão de Hobbes, de Locke, do epicurismo, né? Esse direito positivo que muitas vezes era muito objetivo, era para dar fins a uma situação problema, sem considerar o subjetivismo, que esse subjetivismo ele vem apenas no século XX, principalmente com as questões que envolveram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Com foco principal na Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela trouxe o direito humanitário, né? Que era uma preocupação também com a situação do ser humano, da sobrevivência do ser humano, da dignidade do ser humano durante os períodos de guerra, do tratamento dos prisioneiros de guerra e também das crianças. Aí quando as crianças começam a ser enxergadas como gerações futuras, né? Então, nesses momentos de terror, é onde o ser humano ele tem uma conexão subjetiva com o que está por vir, com um aspecto futuro. Então, eles começam a ter essa preocupação de resguardar e de cuidar e de trazer mais cautela na cultura dos seres que vão ser a geração futura. Então, nesse contexto do século XX, é que surge esse subjetivismo no direito, que traz essas questões de nós valorizarmos a dignidade da pessoa humana em épocas diferentes, né? Tanto no quesito
da infância, da juventude, e a importância de se ter um Estado que prepare suas crianças, seus adolescentes, até mesmo para enfrentarem questões de diversidade cultural, de diversidade ou de estranhamento, né, com culturas diferentes, porque o Holocausto ele também trouxe esse choque de realidade, que era até então inimaginável, né, no contexto de um pós-guerra, no caso pós-Segunda Guerra Mundial. Então, com essa evolução do direito subjetivo, surge a necessidade de trazer o positivismo jurídico, obviamente, isso permaneceu, como a gente sabe, a história do direito é muito importante nesse sentido, e valorizar gerações futuras, valorizar com proteção, valorizar com atenção, valorizar com uma situação de que você cuidando da criança, você cuidando do adolescente, não deixando isso só para questões dos responsáveis parentais, mas criando políticas públicas que envolvia, como a Constituição Federal traz, a importância de um contexto cidadão plurame, no quesito educação, moradia, saúde, para compor a dignidade da pessoa humana. Então, o ECA veio em 1990, completando a Constituição Federal nesses sentidos, preocupando, é uma preocupação tanto do Poder Legislativo, que criou o ECA, como do Poder Executivo de viabilizar políticas públicas de enfrentamento contra conflitos que existem em relação ao processo de educação dessas crianças e também até a questão de políticas públicas de enfrentamento no quesito jovens infratores, que aí é uma outra oportunidade, nós vamos falar mais sobre isso, mas só deixando bem claro para os senhores que todo esse contexto vai ser encontrado no artigo da aluna Isabela. Nós vamos publicar, esse livro vai ser lançado em agosto, nós vamos divulgar o lançamento do livro, a Isabela vai escrever junto com o professor Sandro. Então, gostaria, professor Sandro, que o senhor só finalizasse aqui a nossa conversa do dia de hoje, apresentando qual que foi a conclusão, assim, que, obviamente, bem de forma resumida, viu, professor? Porque a gente tem que cativar o nosso público para a leitura do artigo. Mas qual que foi a conclusão que a Isabela, né, no nosso grupo de pesquisa, conseguiu chegar nesse artigo da Roda dos Expostos? A gente vê que o artigo, né, sobre a Roda dos Expostos, o que a gente vê de interessante, né, a título de conclusão, que ali, apesar da forma rudimentar como ela era feita, é um embrião do processo adotivo, né? É o que era possível no momento, é o que se existia no momento. Ainda que não existissem, houvessem adoções, né? Houvesse também aquele sistema das crianças serem encaminhadas para prestar serviços nas casas de pessoas, né? Mas ali serve para a gente dar um prelúdio do que veio a ser, né, o antecedente do nosso procedimento de adoção. Então, eu acho que fica como aperitivo para o artigo esse contexto histórico sobre os antecedentes da adoção, da dificuldade que é até chegar num procedimento que hoje já é concretizado, mas nem sempre foi assim, né? Então, essa transformação eu acho interessante da gente ver no trabalho da Isabela. Certinho. Professor Ludmila, eu acho que por hoje é só, a gente pode encerrar, né? Então, pessoal, nós vamos continuar com o nosso trabalho, divulgando, né, o nosso grupo de pesquisa e divulgando também, promovendo as publicações para que os interessados, né, também tenham um gostinho de adquirir mais conhecimento com essas publicações. Mais uma vez, muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para meus colegas para a gente finalizar por aqui. Um grande abraço a todos, é um prazer sempre. E não deixem de ler o artigo da Isabela, que já está assim, nos finalmente está ótimo. Um detalhe importante, viu, gente? Curta, compartilhe esse vídeo, passe para os colegas, porque isso ajuda o nosso trabalho, ajuda a gente a ter novas ideias para poder promover mais material para vocês. E fica uma pergunta, será que a Roda dos Expostos está só no século XIX? Será que ela não tem representantes contemporâneos dessa mesma prática?
repensem. Leiam o texto da Isabela, que ela dá algumas dicas nesse sentido. Até a próxima. Tchau, tchau.